Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trabalhar sobre o assunto da ansiedade. Como foi postado lá no pré-vestibular, né, no link, eu vou conversar sobre esses assuntos logo logo. Bruno, ele vai entrar também, tá certo? Para a gente continuar essa conversa. E vocês estão me ouvindo bem? Gostaria de receber aí um feedback de vocês. Estão me ouvindo bem? Estão vendo bem? A rede está ótima? Vão comentando, tá certo? Pois bem, a gente hoje eu vou aguardar um tempinho, mas vou introduzir. Há um tempo eu já havia feito uma live aqui no VC, sendo que eu acabei não salvando, tá entendendo? O tema tá ótimo, perfeito, perfeito. Aí acabei não salvando, mas ao longo da entrevista, da conversa que a gente foi tendo, percebemos que muitas pessoas haviam essa dúvida com relação à ansiedade, com relação a lidar com isso diante dos estudos. E organizei com o Bruno, a gente montou essa seguinte ideia. Vamos gravar rapidinho para trabalhar sobre esses assuntos, para expor mais, para aumentar a consciência de vocês sobre como identificá-la, sobre como intervir, tá entendendo? É justamente o objetivo da live de hoje. E logo logo o Bruno vai entrar também. É o tempo que as pessoas vão entrando, as pessoas vão se familiarizando, tá certo? E de todo modo, a gente já conversou até um pouquinho, vocês, quem viu algumas lives com relação ao que Bruno fez, com relação ao que Marcos fez, a gente está mais ou menos continuando esse esse assunto, tá entendendo? A gente está continuando de pouquinho em pouquinho para que vocês possam ir absorvendo. Boa noite, Caio. A gente vai continuar na medida em que for fácil de vocês irem absorvendo, de vocês irem junto com as aulas do pré-vestibular, aquilo ia entrando de vocês de pouquinho em pouquinho. Eu gostaria até de ouvir um pouco de vocês. Comentem aí. Vocês já sentiram algum movimento de ansiedade na hora de estudar? Alguma aceleração na mente? Aquela coisa que o sujeito fica sem conseguir raciocinar direito, às vezes fica paralisado. Comentem um pouco. Ah, quando eu estudo é assim. Ah, quando eu estou sozinho, eu fico pensando em muita coisa. Comentem aí para eu ir me familiarizando com vocês também, porque aos poucos vocês vão poder tirar dúvidas. É até bom que é um momento certo para quem desejar, para quem desejar aprender a lidar um pouco mais com relação a isso, encontrar estratégias eficientes, tá entendendo? Então, podem ir comentando aí. Eu estou assim agora, voltando às aulas na universidade e vendo o tanto que tem para estudar. Pois é, pois é. Muitas vezes, um sujeito está lá de boa, digamos assim, ele está pensando sobre o retorno das aulas e de repente surge aquele evento na realidade. Mano, vai surgir muito material para estudo ou vai surgir muita coisa para fazer. E muitas vezes o que quebra a gente também é porque a dificuldade vem, mas ao mesmo tempo a gente não encontra estratégias para lidar com aquilo. É como se a gente fosse arrastado por uma corrente, tá entendendo? A gente fosse arrastado por uma dificuldade da qual a gente não consegue superar. Vocês vão comentando aí, alguns têm mais dificuldades com relação à ansiedade na hora de estudar? Bom, eu vou agora fazer conexão com o Bruno para a gente começar, tá certo? Alô, Bruno, me escuta bem? Tudo bem? Dá para me ouvir aí, tranquilo? Eu também estou ouvindo. Comentem aí se estiverem ouvindo o Bruno bem, tá certo? Bom, a gente vai começar de pouquinho em pouquinho.
A gente, como eu tinha dito no início, a gente vai gravar uma pequena live hoje, voltada para essa questão da ansiedade, como identificar, certo, Caio? Ótimo. Como identificar, como encontrar as estratégias mais adequadas para ir lidando com ela, para compreendê-la, principalmente isso. E alguns apontamentos básicos que vão auxiliá-los, ótimo, que vão auxiliá-los a facilitar essa maneira de superar, digamos assim, ou de pelo menos você ficar pá a pá. Digamos que a ansiedade muitas vezes é o nosso inimigo. Ótimo, tudo ótimo, maravilha. Então, a ansiedade muitas vezes ela é nosso inimigo, mas nem sempre a situação de ansiedade ela é propriamente negativa. Eu vou contar de modo geral para vocês. Por exemplo, vamos dizer, todo mundo já passou por isso. Você, às vezes, está estudando, vai voltar para casa e desce lá do ônibus ou do metrô e vem aquele sujeito que fica te seguindo de beco a beco, de curva a curva. E surge aquele movimento assim, vixe, será que ele vai me assaltar? Será que ele vai fazer alguma coisa comigo? Já aconteceu com vocês de perceber que talvez alguém esteja seguindo na hora de voltar para casa? Comentem aí. E então surge naturalmente uma aceleração do corpo. Aí a ansiedade ela está tendo uma função relativamente positiva, que é o seguinte: você vai estar diante de um perigo, tá entendendo? E esse perigo você pode lutar contra ele ou você pode fugir dele, tá entendendo? E vamos dizer que esse sujeito encapuzado, ele vai te seguindo, já assim, aí, esse sujeito encapuzado, por coincidência, ele está todo vestido, você não consegue olhar para o rosto dele. Sim, mais de uma vez, o coração fica na garganta. Aí ele está pior, ele está encapuzado, ele está meio que olhando para baixo, e só tem você e ele na rua. E para piorar, é um dia de chuva. Então ele fica te seguindo, parece que ele está te seguindo, mas você não tem certeza. E você segue para sua casa, chega um momento, como um amigo aqui falou, o coração fica na garganta e você vai, acelera o passo, chega na porta de casa e começa a querer abrir. Você entra tranquilo, ufa, eu acho que eu me livrei de um possível bandido. No outro dia você descobre que era o seu vizinho, então não era um bandido nem nada. Nesse sentido, a ansiedade no início ela vem com o propósito de querer salvar a tua vida e às vezes pode haver um perigo, mas às vezes também pode não haver. E aí a gente entra no movimento negativo, digamos assim, da ansiedade. É quando você naturalmente percebe que não há um perigo evidente, mas mesmo assim surge aquela tensão como se houvesse um perigo, tá entendendo? A ansiedade em si, ela não é exatamente negativa nem positiva. Muitas vezes é a maneira ou onde ela aparece exatamente na tua vida que vai indicar se ela é negativa ou se ela é positiva. Num caso, como contei, né, da pessoa que está voltando para casa e parece que tem alguém seguindo ela, a ansiedade aí no início até que ela é positiva, porque ela pode te livrar de um perigo. Mas sob um certo ângulo, quando você percebe que não tem perigo nenhum, aí você pensa, caramba, eu acho que eu fui meio bobo, eu acho que eu fui meio idiota, eu fiquei com medo de uma coisa que não tem perigo nenhum, estão entendendo? Já aconteceu às vezes. Sim, a ansiedade é um movimento natural, acontece em todos nós. A ansiedade, ela nos impulsiona para a ação, tá entendendo? Imagine se em nenhum momento da sua vida você tivesse aquele empurrão que a ansiedade causa na gente. Por exemplo, vamos dizer que você é um trabalhador que corta, sei lá, você é um lenhador que trabalha no meio de um ambiente rural ou no meio de um ambiente de florestas. E ali existem realmente animais que podem te atacar pelas costas. E se você vê um animal desses, imediatamente você fica ansioso para correr logo, tá entendendo? Imediatamente há aquele impulso para que você tome uma ação rápida. Então o sangue corre rápido pelas suas veias. Então seu coração bate muito rápido, tá entendendo? E imediatamente surge um movimento da ansiedade, mas você nem para pensar se aquilo é perigoso ou não. Você aproveita
aquele empuxo que a ansiedade dá e pensa numa solução ou sai correndo, tá entendendo? Então, sim, até certo ponto, ela está presente no nosso organismo e ela, quando você compreende ela bem, você utiliza ela para você ter grandes conquistas na sua vida. É como a tristeza. A tristeza também. Pode falar, Bruno. Acho que uma das questões que fica agora, né, é onde é que entra então o limite daquilo que é natural e saudável e aquilo que começa a ser prejudicial? Estão entendendo? Pois é, o limite aí está relacionado de sentido mais prático a como você utiliza aquilo e se você sabe utilizá-lo ou não. Por exemplo, quando eu comentei a respeito da situação de perigo do lenhador, que surge um animal selvagem querendo atacar ele, ele pega aquele impulso da ansiedade e vai salvar a vida dele. Muitas vezes, quando a gente está numa atividade mais simples, por exemplo, estudando, que é o que eu havia comentado no início, aquele impulso da ansiedade surge do nada, entre aspas, do nada. E o sujeito não sabe o que fazer com aquilo, então ele fica sofrendo, tá entendendo? Quando a gente também não encontra estratégias para lidar, aí é pior. Então a gente fica num limite mais patológico, digamos assim. A gente não vê uma utilidade naquilo e a gente não consegue lidar com aquilo, não consegue manejar aquilo. Então, naturalmente, aquilo vai fazer mal para a gente. É como a tristeza. Imagine se a gente não pudesse sentir a tristeza. A vida seria muito esquisita. Então, naturalmente, quando a tristeza surge, a gente tem que entendê-la. Mas ela surgiu por quê? E como é que eu posso utilizá-la? Se o meu parente morreu, é claro que eu vou chorar, tá entendendo? Se a gente se impede de sentir naquele momento a tristeza, ela pode ficar acumulada na gente e voltar pior no futuro. Até aí vocês estão entendendo? Até aí vocês têm alguma dúvida? Podem ir perguntando. Certo? Então, vou destacar aqui para vocês alguns movimentos que às vezes acontecem com a gente quando a gente está estudando, por exemplo. A gente está ali lendo um livro, ou a gente está ali, por exemplo, se preparando para o pré-vestibular, ou se preparando para o retorno das aulas, e aquela aceleração no coração. É a primeira coisa que as pessoas naturalmente sentem. Outra coisa que acontece também, tá dando para entender perfeitamente. Ótimo, Caio. Naturalmente, a nossa mente, ela vai ficando acelerada, tá entendendo? E muitas vezes a pessoa ela começa a pensar que agora na quarentena os sentimentos estão bem mais fortes. Isso. E justamente no momento em que a gente está ali fazendo alguma atividade, aquele sofrimento imediato aparece. E a gente tenta primeiro compreender o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo com o meu corpo. E aí pode ocorrer o seguinte risco: o sujeito ele começa a catastrofizar, começa a criar uma catástrofe sobre o que está acontecendo dentro dele. Ele começa a pensar: será que eu vou morrer? Será que eu estou doente? Será que eu estou com alguma doença? Alguns até podem exagerar mais ainda e começar a pensar, porque é uma situação nova. Será que eu vou ter um ataque cardíaco? Como eu vou lidar com isso? Muito bom. A ansiedade é um movimento que precisa existir e quando usamos bem, ela nos conduz à ação. Caso contrário, nos paralisa. Aí já é ansiedade patológica. Boa observação. E nesse momento, a pessoa sente: poxa, eu acho que eu estou doente, eu acho que o meu corpo não vai bem. Existe um certo risco de quando surge esse movimento da ansiedade, de o sujeito ele começar a catastrofizar, entende? Quem aí já teve aqueles pensamentos de que parece que vai de tudo de mal a pior? Parece que não vai dar certo, parece que o melhor é desistir mesmo, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que eu vou morrer. Quem já teve isso, comenta aí, tá certo? Bruno, se tu lembrar de outros exemplos, vai dando aí também. Beleza. Aí então, o sujeito ele começa a catastrofizar. Eu acho que eu vou
eu acho que eu vou morrer. Alguns até podem pensar assim, ou eu acho que eu não vou conseguir passar naquele teste. Isso só acelera ainda mais a roda da ansiedade. Então, um ponto importante que muitas vezes ajuda o sujeito a identificar bem isso é identificar primeiro o que é que está se passando dentro da cabeça dele, tá entendendo? Uma maneira simples é de você começar a perceber, olha, isso aqui vem acontecendo comigo frequentemente. Acontece uma vez na semana, ou uma vez no mês. E as coisas, elas possuem uma certa razão de ser. As coisas possuem uma certa razão de existência. Então, é possível que haja, sim, uma razão. Na verdade, há. A questão é que muitas vezes a gente só não percebe. E alguns, como não percebem, começam a achar que não existe razão para o surgimento daquele sentimento, tá entendendo? Então é isso. Primeiro ponto, identificar qual é a razão de ser dela, como é que ela aparece, quando, em quais momentos. E aí uma dica é de começar a perceber as ocasiões. Depois, o que é que se passa pela minha cabeça naquele momento? Começar a identificar os pensamentos. No geral, os pensamentos eles dão umas dicas muito importantes para a gente com relação à ansiedade, com relação a como ela surge. Vocês já tiveram alguns pensamentos assim que te causaram ansiedade? Quem tiver pode ir comentando, que é até bom que a gente vai avaliando aqui na prática, tá certo? Eu vou. Olha, eu Pode falar, lembrei, Bruno. uma coisa que eu lembrei é o perigo, assim, de muitas vezes a pessoa entrar num ciclo de tentar fazer essa estratégia no momento que está tendo ansiedade, né? Às vezes, na maioria dos casos, o momento do surto da ansiedade, a pessoa está naquele turbilhão, né? Vem pensamentos automáticos, a cabeça está ali girando, e aí, se ela parar e se ela tentar parar, né, dizer o que está acontecendo, ela vai estar alimentando ainda mais esse turbilhão e vai gerar aquele ciclo vicioso de pensamentos. Então aí é interessante, eu lembro de um caso da pessoa precisar parar, né? Dizer assim, olha, no momento que eu conseguir parar, eu começo a analisar. Enquanto não, vai sentindo, né? Vai sentindo. Né? De imediato, ninguém vai morrer por estar sentindo o turbilhão, né? Mas só esse alerta para não virar esse ciclo ai meu Deus, eu estou sentindo essa ansiedade. Por que eu estou sentindo? Não, eu tenho que descobrir. E isso vai gerando mais ansiedade. Mas por que isso está piorando? E aí perde o rumo da coisa. Exato, é isso mesmo. Qual é o ponto aí? Que é bom a gente poder observar. Não dá para você exatamente sentir a pancada enquanto reflete sobre ela, tá entendendo? Então, esses movimentos é bom que se faça após, ou quando vocês perceberem que está começando. Epa, está começando, já percebi isso antes, tenho que cortar logo. E aí entra o que é que a gente pode fazer no momento. Primeiro, não vá refletir filosoficamente sobre a origem da sua ansiedade no momento. É a pior coisa. É o ciclo da ansiedade, falta de motivação e tristeza por não ter feito. É horrível. Isso. A gente vai chegar nesse ponto já já. O primeiro ponto é esse, quando eu estou sentindo no momento. Como eu disse, a ansiedade é um movimento que ela vai te levar para agir. Há uma aceleração no teu organismo e essa aceleração indica uma coisa: haja, faça alguma coisa. O problema é que na maior parte das vezes o sujeito não sabe fazer o quê? O que é que eu tenho que fazer naquele momento? E, infelizmente, não vai dar para descobrir no momento. O que é que se pode fazer primeiro de útil? Como o Bruno falou, primeiro um stop. E como é que dá para fazer esse stop, essa pausa? Existem algumas estratégias que dá para ser utilizadas de maneira imediata, são exercícios de relaxamento simples, exercícios de respiração simples. Tem até um que Bruno até sabe bem, que é o da respiração diafragmática. Tu pode comentar um pouco sobre esse, Bruno? É muito simples ele, né? Ele é utilizado não só para questões de ansiedade, mas ele é muito utilizado para quem canta, por exemplo, para quem trabalha com instrumentos musicais de sopro. E eu não sou especialista, né? Então, se tiver alguém aí da área de música, permitam a explicação leiga, mas para se utilizar como ferramenta para ansiedade,
O indivíduo deve ficar numa postura, né, ereta, tá certo? A coluna deve ficar de modo confortável, de modo que o pulmão possa se expandir, porque se você encurva, né, o seu esqueleto e tenta fazer a respiração, não vai dar certo. Você está diminuindo a caixa torácica. Então, você relaxa, abre a caixa torácica e começa a respirar, tentando aumentar a barriga. E aí você vai exercitando o diafragma, que é um músculozinho que fica ali embaixo do pulmão, tá certo? É bem simples, você relaxa, né? Abre a caixa torácica, fica de modo expansivo e enche o pulmão de ar tentando encher a barriga. Solta e fica repetindo essa sequência. Pois é. Então, há esse que é muito direto, tá entendendo? Como vocês ainda não sabem para que exercer esse movimento da ansiedade, então primeiro vocês têm que reduzi-la. Então vocês têm que reduzir esse impulso ao movimento que o corpo está querendo te impor, que o organismo está querendo te impor. E aí esse freio é como se, por exemplo, você estivesse num carro muito acelerado e ele tivesse a 100 por hora e ele fosse bater. Imediatamente a gente tem que dar um freio para que um acidente não aconteça. Esse exercício de respiração, vou aderir. Isso, Caio. Esse exercício de respiração é essa tentativa inicial de dar um freio no organismo antes que, de tão acelerado que o organismo vai, bata em algum momento, em alguma coisa, digamos assim, como se fosse um carro. Há um outro também que vocês podem achar na internet que eu gosto de utilizar bastante, que é o exercício de relaxamento progressivo. Ele é muito efetivo, embora, a depender do nível de ansiedade de cada pessoa, quem tem uma ansiedade mais amena vai conseguir. De repente, se você já está num nível que é patológico, esses exercícios eles podem te ajudar no início, mas é importante que vocês busquem o auxílio de algum terapeuta, de algum psicólogo, tá entendendo? Porque quando a gente está adoentado, quando a gente não está, é uma boa também tirar o foco de si, no sentido de parar de prestar atenção à dor no peito, etc. E olhar mais o ambiente que se está. Isso, como a Bruna havia comentado, não vai tentar fazer autorreflexões, não. A gente vai deslocar para fora. Muitas vezes é até importante você começar a descrever rapidamente os objetos que estão ao seu redor. Tipo mindfulness. Isso. Mindfulness nada mais é, na prática, sendo bem pragmático aqui, do que um exercício de concentração e respiração prolongados. A técnica de respiração me ajudou muito. Isso ajuda mesmo. Mindfulness nada mais é do que isso. É você concentrar a sua mente de uma maneira um pouco mais prolongada que o normal e voltada para um relaxamento geral. Você vai desligar, digamos assim, o seu corpo e vai tentar concentrar os sentidos mais imediatos. Vocês vão dar um freio na aceleração dos pensamentos e vão passar a captar mais do ambiente. Isso vai cortar um pouco do movimento interno, das associações mentais que vão acontecendo. É esse freio, de fato, é isso mesmo. Então, esse exercício de relaxamento progressivo... Oi, Bruno, pode falar. Conclui aí essa parte de Jacobson que a Andresa falou uma coisa que me lembrou, um complemento dessa técnica bem interessante. Mas completa aí. Certo? Ele nada mais é do que você esticar certas partes do corpo e relaxar, porque você vai encontrar esse exercício muito fácil no YouTube. Basta colocar lá, relaxamento progressivo de Jacobson. Jacobson foi o fundador desse exercício. Então você só vai esticar e relaxar certos grupos musculares, da cabeça até os pés. E isso dá um relaxamento imediato. E é isso que eu estou dizendo. As técnicas de relaxamento aqui que a gente está exemplificando, elas são imediatas. Não pensem que vocês fazendo uma vez vai passar o dia inteiro com o efeito disso, não. Ao contrário, é imediato, nos momentos da ansiedade. E aí vocês podem fazer mais de uma vez no dia, quando sentir que a ansiedade está aumentando, porque aí você já corta um efeito fisiológico, já reduz, tá entendendo? E para aqueles que têm realmente, no sentido mais patológico, sente que não dá para controlar, sente que está muito ruim, então é necessário um auxílio de um terapeuta para ter uma supervisão continuada, até cortar todos os efeitos da ansiedade e o sujeito se curar dela. Pode falar, Bruno.
Então, a Andresa falou um ponto bem interessante, que é a questão de você sair de dentro, né? E começar a focar no ambiente. É bem interessante essa técnica, porque ela pode ser acoplada com a técnica de respiração. Porque na técnica de respiração, você começa a respirar, né? E começa a se concentrar nas sensações que o seu corpo, os estímulos que o seu corpo está sentindo, né? A luminosidade, os sons que estão no ambiente, a temperatura, o cheiro do ambiente. Você pode associar tudo isso com a técnica de respiração. E uma técnica muito interessante também que você pode fazer juntamente com isso é quando bater aquele desespero da ansiedade em algum ambiente público, por exemplo. Se você estiver dentro do ônibus, você pode olhar pela janela e começar a contar um determinado tipo de carros. Então, se você entende de marca, você diz, olha, eu vou contar todos os gols que passam. Então, você começa um gol, dois gols ali, três gols ali. Ou então cores. Vou contar agora carros pretos. Então, toda vez que passa um preto, você começa a contar. Porque aí você... É como se fosse um drible, né? Você está driblando ali a sua mente e você está esquecendo o efeito do... Eu não sei se tu vai falar, Rodrigo, mas você vai esquecendo o efeito do pensamento que está por trás daquilo e sua mente agora começa a ficar focada em uma outra coisa. E aí os sintomas começam a diminuir. Isso, esse drible que Bruno falou, é nada mais do que você prestar atenção a outra coisa. Você vai deslocar a atenção. E sim, aqui houve uma pergunta, mas tipo, a ansiedade profunda tem uma fonte? Tem sim. Para tratar a fonte dela e resolver. Eu acho que é uma pergunta assim, como tratar e resolver? Bom, primeiro, você tem que pensar que cada um tem a sua história individual. Mas nessa história individual acontecem coisas gerais. Por exemplo, a gente tem frustrações, a gente tem decepções. Quais exatamente? Cada um vai ter a sua frustração ou decepção específica. A gente às vezes passa vergonha, às vezes a gente passa por certas situações traumáticas. E tudo isso vai se acumulando no nosso histórico. E algumas vezes acontece de a gente entrar em, por exemplo, em uma cadeia de crenças sobre as pessoas, sobre o modo como eu vivo, sobre o mundo. E quando aquilo cristaliza na gente, a gente começa a tentar funcionar como se estivesse seguindo o script daquelas crenças, do que a gente acredita que é certo. E se esse script ele tiver errado, ou ele tiver deslocado da realidade, o que vai acontecer é mais frustração, mais decepção. Por exemplo, tem gente que no seu script mental não pode errar nada, de nenhuma maneira. Então, qualquer falha é, no fim das contas, um fracasso interior, tá entendendo? É uma frustração enorme quando comete essas falhas. Então, quando ela está diante de uma prova, a ansiedade vem, é o seu corpo dizendo, faça da melhor maneira, faça de maneira perfeita. Mas acontece que, bom, isso não se enquadra na natureza de ninguém, tá entendendo? Ninguém consegue fazer a coisa e terminá-la perfeitamente. Às vezes a gente dá um golpe de sorte, às vezes nascem alguns sujeitos muito geniais e fazem uma coisa muito bem feita, mas o normal é você nascer normalzinho e morrer normalzinho, nascer mais ou menos e morrer mais ou menos. E a gente vai se aperfeiçoando ao longo da vida. Mas se você já exige de si mesmo, por exemplo, porque acredita que tem que fazer perfeito, então você já tem a fórmula da sua ansiedade, tá entendendo? E muitas vezes vão acontecer de a gente ter muitos scripts na nossa mente, muitas maneiras de querer resolver uma coisa ou de perceber uma coisa que estão deslocadas da realidade, estão deslocadas e por conta disso não funcionam. Então se tornam disfuncionais, tá entendendo? Então sim, no geral essas raízes elas estão associadas a essas crenças que a gente possui, ou essas maneiras de se comportar, essas maneiras de agir, e principalmente ao modo como nos colocamos no mundo. Tem gente que se coloca no mundo como um sujeito que, eu havia dito, não pode errar de maneira nenhuma. Esse daí com certeza vai ter ansiedade ao longo da sua vida, porque ele está se colocando sob uma carga que é pesada demais para os ombros dele. Ele está se comportando como um Atlas, por exemplo, aquele que carrega o mundo nas costas.
Tem outros que, por exemplo, eles colocam sobre si a seguinte questão: eu não posso ser avaliado negativamente por ninguém, ninguém pode me criticar, eu vou me sentir muito mal se isso acontecer. Muitas vezes o movimento da timidez surge aí, por um medo de ser avaliado negativamente por quem está ao seu redor, ou numa apresentação. Quem já sentiu isso? Um medo de falar uma coisa indevida, de gaguejar, ou de se engasgar na hora, e de todo mundo rir, ou de todo mundo avaliar de alguma maneira negativa. Quem tiver passado por isso, comente. É até bom que a gente vai explorando mais, e aí já proponho algumas estratégias para vocês. Então, no geral, por exemplo, também ocorre do sujeito, ele está diante de um pequeno problema, mas ele perceber as coisas como se fossem grandes demais. Então, um pequeno problema, para ele é um problema que não tem solução nenhuma. Um pequeno problema se torna a ruína dele, tá entendendo? Então, no fim das contas, está relacionado a esses pontos, ao modo como eu estou percebendo a realidade, como eu estou me comportando nela, o que eu acredito e o que eu quero formar na minha vida. Com relação a essas questões mais profundas, Bruno até tem outros exemplos que são bem interessantes. Pode ir falando aí, Bruno. Sobre o que especificamente? Eu estava lendo, desculpa, eu estava lendo o comentário aqui de Caio. Certo. Com relação a maneiras que a gente às vezes se coloca na realidade, questões mais existenciais, digamos assim. Assim, beleza. Nessas questões, é interessante que eu só queria esclarecer que a gente está dentro de, digamos assim, de uma sopa contemporânea de ansiedade, que favorece essa ansiedade, né? A gente vai ter uma aceleração, não vou entrar em detalhe, mas apenas para citar, a gente vai ter uma aceleração da informação, tá certo? E tudo isso facilita. Por que eu digo que facilita e que não causa? Porque a informação ela sempre teve em progresso, né? A velocidade do ser humano sempre teve a cada dia que passava, sempre teve um passo a mais de estar mais veloz do que antes. Então, a pergunta que fica é, por que a geração que tinha lá aquele carrinho Ford ainda não estava ansiosa? Né? Comparada à geração de hoje, que ultrapassa a velocidade do som, a barreira do som. Por quê? Porque aí não é que a velocidade da informação e a velocidade das pessoas vai afetar diretamente as pessoas. É a estrutura das pessoas. E aí a gente vai ter uma diferença de configuração de como as pessoas eram estruturadas, o que formavam aquelas pessoas naquele século e o que formam as pessoas nesse século. O século de hoje, já foi previsto por Nietzsche, é um século de pessoas ressentidas, mal estruturadas e totalmente propensas ao vazio. Se você pegar filósofos que vão trabalhar essas questões existenciais, você vai ver o quanto eles retratam e fazem o rastreio que hoje a população mundial vive dentro de um contexto em que elas necessariamente precisam da atenção do outro. E isso é só um exemplo, claro. E essa atenção do outro não é apenas como o Adler vai falar, como uma resposta social que todo mundo carece. Não, é uma dependência social mesmo. Se o outro não reafirmar aquilo que eu sou, então eu não sou. Né? O outro precisa reafirmar de fato que eu sou para eu ser. Alguma coisa do tipo. Então, o que que isso gera? Isso entra aí dentro da categoria de não querer algo que você nunca vai atingir. Certo? Então, você vai ficar desejando algo que, na verdade, nenhum ser humano atingiu. Né? O mais alto de pureza e de amor que algum ser humano já atingiu nunca chegou a esse patamar, tá certo? Então a pessoa acaba ficando o quê? Sozinha. Ela se sente só. Ela está rodeada de pessoas, mas ela se sente só. E essa solidão é o que é apontado entre muitos dos filósofos, digamos assim, muitos dos psicólogos que fazem esse rastreio. A solidão é um dos pontos mais principais que geram essa ansiedade, que no caso a gente chamaria de uma ansiedade existencial. Ela sente aquela necessidade, ela sente aquela compulsão, aquela agonia interior e ela não sabe dizer porquê. E, no entanto, está saindo de uma raiz que nada mais é que ela sente só. Ela olha para si e diz, olha, eu estou rodeada de pessoas, né? Mas eu não tenho ninguém.
Porque o que ela espera aquela pessoa nunca vai poder dar. O outro ponto é a consequência que essa solidão vai trazer, certo? Só uma historinha, eu lembro de uma vez ter ouvido de uma pessoa que ele disse: o que aconteceria se a gente privasse qualquer pessoa que estivesse passando na rua em uma gaiola? E aí surge essa história, que conta que aí o presidente ou a autoridade de uma determinada região pegou uma pessoa que estava passando, ela passava rotineiramente naquele horário, pegou ela e trancafiou dentro de uma gaiola. E disse: olha, aqui você vai ter comida, aqui você vai ter assistência médica, aqui você vai ter tudo. Porém, você só não vai sair. E aquela pessoa ficou revoltada. Passou o dia revoltada: você não pode fazer isso comigo, etc, etc. E aí ela foi passando por estágios de aceitação daquela situação. Onde é que eu quero chegar nesse ponto? É que no final dessa história, aquele homem ele acabou aceitando. Ele acabou aceitando aquela situação e acabou justificando a todas as pessoas passadas, dizendo: olha, eu posso sair daqui, sabia? Eu posso sair, mas por que eu não saio? É porque aqui é muito bom, o rei me dá o que comer, o rei me dá o que vestir, aqui eu tenho assistência médica, aqui eu tenho tudo. Então, em paralelo, para a gente fechar esse ponto e a gente prosseguir, em paralelo é o que ocorre na vida cotidiana de muitas pessoas. Ela tem uma vida rotineira, ela está presa numa gaiola, ela está presa ainda numa gaiola interna de solidão, e aí ela começa a dizer: não, mas é tudo perfeito, porque aqui eu tenho tudo, aqui está maravilhoso. E, no entanto, a pessoa só está experimentando uma quebra da sua liberdade. É óbvio, né, que a gente fala a palavra liberdade, já dá, digamos assim, um toquezinho de ansiedade, que o assunto é bem amplo. Mas nesse contexto de existência, é exatamente isso. Então, para a gente concluir, o indivíduo se vê só, e por ele se ver só, dentro dos pontos que eu falei, ele acaba privando ele próprio de ser verdadeiramente livre. E isso tudo alimenta toda uma ansiedade que ela vai diferir desses pontos que Rodrigo falou no começo, de necessidade de fuga, por exemplo, em uma situação, de um cara andando e seguindo você numa noite deserta. É um contexto, é uma configuração um pouco mais complexa, porque vai envolver um pouco a questão da existência, né? E a gente sabe que quando envolve isso, corra para uma terapia. Corra. A estratégia é essa. A estratégia, corra para uma terapia. Pois é. E quem às vezes no seu dia a dia já se sentiu preso nessa cadeia da própria rotina, se sentiu às vezes isolado até dentro de sua própria família? Comentem um pouco, porque esse é um ponto que muitas vezes vai conduzindo a pessoa a uma certa ansiedade na vida, vai conduzindo muitas vezes a esse deslocamento da realidade. O sujeito sente assim: eu pareço que eu estou aqui e parece que o mundo está bem distante de mim. E até uma coisa que o Bruno comentou que é bem importante sobre o caso da gaiola. Muitas vezes o que impede a gente de realmente atacar os nossos problemas, de vencer os nossos problemas, é aquela ausência de uma sinceridade imediata, tá entendendo? O sujeito, ele, ao invés de reconhecer o seu problema de imediato, ele começa a encontrar escapatórias, argumentações, estratégias de se auto-enganar. E pronto, ele ficou preso dentro de sua gaiola mental, tá entendendo? Então, justamente, na prática, o que inicialmente o sujeito deve fazer é aquela abertura sincera sobre sua própria vida. Mas espera aí, por que essas coisas estão acontecendo a mim? Quais são as minhas expectativas com relação às coisas? Qual é a minha maneira de se portar diante dos problemas, diante das questões que me vão surgindo? E a partir daí, se o sujeito tiver essa abertura para perceber as coisas como são mesmo, ele vai começar a perceber que, opa, eu pareço que eu estou buscando uma certeza que a realidade não pode me conferir, ou eu estou buscando uma aceitação social que a realidade também não pode me conferir. Aos poucos, então, o sujeito vai encontrando estratégias para se adequar ao mundo, porque o mundo existia antes de você ter nascido, primeiramente. Então, assim, você entrou num jogo e esse jogo já tinha umas certas regras, tá entendendo? E essas regras, de modo assim, são as leis que
vão regindo a nossa estrutura, tanto social quanto física. A gente não pode ser perfeito a todo tempo, porque nosso organismo não é perfeito, primeiramente. Então, a gente é fadado aos erros. Então, essas imperfeições da vida cotidiana, elas, na verdade, são a chave da nossa vida. São as chaves que vão regendo esta pequena realidade que a gente vive. Então, muitas vezes, quando a gente já começa a se deslocar disso, quando a gente começa a acreditar coisas que não são possíveis de serem concretizadas, começa a querer se portar de um modo que não é possível para um ser humano se portar, o sofrimento vem, a frustração vem, a decepção surge. Há outras questões, Bruno, que tu percebe também que estão associadas a essas questões mais, entre aspas, existenciais, do modo do sujeito se portar no mundo? Tem alguns pontos, assim, que, como você pontuou, né, que a gente já vem ao mundo com essas regras, né? A gente não tem muito o que fazer, né? A gente chora enquanto é criança. Quando cresce, a gente diz, a vida é assim e a gente tem que encarar. Algumas coisas na vida são inevitáveis, como, por exemplo, a morte. Diante da morte, é uma situação inevitável na qual vai ser, digamos assim, uma variável para essa ansiedade. Um outro ponto também tem o sentido da vida. Muitas pessoas acreditam e sabem que irão morrer, porém elas ignoram isso. E ela passa o tempo da sua vida de modo apagado, dizendo, eu vou morrer, tá? Mas aquilo dali está guardado e não está no campo, digamos assim, da consciência, não está claro. Mas aí ela sabe. E a mesma coisa é o sentido. Ela sabe que tem um sentido. Realmente aquilo. E vai sendo levada, sendo levada, sendo levada. E quando chega a uma certa idade, muitas pessoas chamam crise da meia-idade. Muitos meninos e meninas de 22 anos, 23 anos, têm essa crise do começo de idade, né? Que deveria ser de meia-idade, já tendo de começo de idade. Porque ela realmente sente aquela necessidade de um sentido na sua vida, porém ela ignora aquilo. E ao fato de ignorar aquilo, desperta uma sensação, um sentimento, um estado de ansiedade. Um ponto que eu já falei seria a liberdade, quando você se priva dessa liberdade. Outro, que assim, é o que a gente precisa falar assim, de imediato, é o isolamento. Né? O isolamento social, ele vai gerar todos aqueles outros pontos que eu falei da solidão e, consequentemente, a privação da sua liberdade. É complicado. É muito complicado. Porque se você já tem algum, digamos assim, se você já tem todas as ferramentas para entrar em um estado de ansiedade, o isolamento ele vai dar um empurrão, né? Vai dar aquele chute. Agora, vai com fé. Né? Que agora o surto. Né? Então, o isolamento social seria o meu último ponto que eu queria destacar de situação crítica, que pode fazer com que desenvolva no indivíduo um problema mais sério. Estou entendendo. E, de fato, quando o sujeito, ele... Primeiro, como o Bruno havia falado, há um tempinho atrás, quando o sujeito ele já se sente sozinho, isso já não é nada positivo na vida dele. E quando ele está sozinho de fato, ou ele vai agir de um modo a fazer uma construção interior, ou ele vai se sentir completamente frustrado. Veja que, no geral, em momentos de solidão, em momentos de isolamento, já houve alguns, devido a certas doenças, as pessoas elas aproveitam aquilo para criar, por exemplo, uma construção interior. E o que eu quero dizer com isso? É um momento onde muitas vão refletir sobre sua própria vida no diário, tá entendendo? Sobre sua própria vida com relação aos objetivos e metas que ela deseja conquistar no futuro, ou elas têm certas questões que querem resolver e agora parecem que possuem um tempo disponível, tá entendendo? Então, eu até me lembro, tem um amigo meu, um poeta chamado Ângelo Monteiro, e ele disse que quando prenderam ele na ditadura foi a melhor época, porque foi o tempo que ele estava preso ali e ele só escrevia os livros dele. Então, aí é onde entra o ponto. Como você consegue utilizar da sua circunstância para continuar fazendo aquilo que você quer. Tá entendendo? Esse é o ponto-chave. E aí entra os elementos da inteligência, entram os elementos da
do manejo que você faz da sua própria vida. Infelizmente, quando a gente às vezes está adoecido, a gente só consegue pensar de uma única maneira, a gente só consegue imaginar de uma única maneira, e isso atola a nossa vida, porque você está preso num sistema, tá entendendo? Enquanto a realidade ela está dando várias opções sempre, tudo é sempre possível, digamos assim, tudo tem o seu potencial, o sujeito está preso em uma maneira de exercer, em uma maneira de se comportar, em uma maneira de pensar e de imaginar. Quebrou o sujeito. Ele só consegue agir de uma única maneira. Então, o que vai dar a saúde ao sujeito é quando ele consegue pegar tudo aquilo que vem acontecendo na vida dele e ele vai fazendo uma espécie de malabarismo interior. Ele vai mantendo aqueles elementos na unidade, mas eles estão se movendo o tempo todo. Então, veja que o poder do malabarista é esse. Ele está jogando aqueles objetos para cima e aquilo está se movimentando, mas ele não perde a atenção de cada um. E, ao mesmo tempo, ele também está percebendo sempre o todo. É mais ou menos isso que deveria ser o manejo da nossa vida. Uma coisa dinâmica, mas ao mesmo tempo bem fechadinha, que permite a mutabilidade, mas também permite uma consistência, permite um prolongamento de alguma coisa. Quando o sujeito fica enraizado ou travado numa maneira de perceber, aquele sistema quebrou. Então, as bolas caem e o malabarista não consegue mais mantê-las. Então, justamente é isso. Você absorve esses elementos. Pode falar. A gente acaba voltando a um ponto que a gente falou anteriormente, que é a espontaneidade, né? A vida ela vai acontecendo de modo espontâneo. Se você para pensar naquilo que você está vivendo, você não vive, né? Tem uma coisa que Kierkegaard falava, que era o modo melhor de ser é viver. E aí você fica, mas o que isso significa? Olha, o modo melhor de você se constituir quanto alguém no mundo é vivendo, né? Não é pensando acerca daquilo. O pensar acerca daquilo fica para os momentos reflexivos acerca daquilo. Mas se você reflete o tempo todo acerca do que você está vivendo, você não está vivendo, né? Você só está refletindo. Isso. Né? E vivendo. Isso. É praticamente o mundo da simulação virtual. Você coloca aqueles óculos de realidade virtual e você parece que está agindo na realidade. A vida é uma caixinha de surpresas. Isso, Joseph Klimber. É isso mesmo. Exato. E o pior é que aquele sujeito teve um sujeito que existiu mais ou menos como aquilo mesmo. Realmente, eu acho que ele perdeu todos os dois braços e as duas pernas. Ele perdeu os membros que nos locomovem. E o sujeito conseguiu integrar aquilo. Em termos simples, ele foi um bom malabarista, tá entendendo? Ele conseguiu mover aqueles elementos da vida dele de maneira dinâmica, conseguiu manejá-los com pouco poder que tem, porque a sagacidade do malabarista é essa. Ele só tem duas mãos, mas ele consegue manter 5 bolinhas girando, tá entendendo? Então não é uma questão se você realmente tem o poder para exercer, mas como tu vai conseguir manejar aquilo. Então, quem olha, vê que parece que o sujeito tem um poder tremendo, mas é muito mais um jogo de atenção, observação e integração. Ele está sempre lançando do modo certo e mantendo o jogo de forças do modo adequado. É mais ou menos isso. Eu até gostaria de saber também, vocês percebem que conseguem manter esse manejo da própria vida? Ou é aquilo, pô, a minha vida ela segue de maneira desenfreada, tá mais perdido que motorista bêbado, tá batendo em tudo? Como vocês estão também com relação à vida de vocês? Vão comentando aí. Tem outros pontos, Bruno, que tu gostaria de ir acrescentando? Rodrigo, enquanto a turma aí comenta e vão pensando, vão digitando, o teu exemplo do malabarismo foi perfeito, né? Porque aí a gente tem dois tipos de... A gente tem a atenção desatenta, né? Isso seria essa atenção desatenta, em que ele tá ali, ó, ele tá girando. Se ele parar para pensar como ele tá girando, as bolinhas caem, né? Então ele começa a girar. Mas ao mesmo tempo, ele tá ligado naquilo. Ele sabe o que ele tá fazendo. Ele sabe que ele tá girando as bolinhas. Então, fica aí um meio termo, uma lição um paralelo com a nossa própria vida. Se a gente deixa a coisa voar, ele vai se atrapalhar. Porém, se ele fica pensando muito também naquilo, ele vai se atrapalhar também.
Então, é uma atenção, mas uma desatenção ao mesmo tempo. Você deixa a vida ir, né? Deixa a vida levar, mas em vez de quando você para e vê para onde ela está levando. Você não vira o Zeca Pagodinho, não. Senão você vai acabar buchudo. E aqui, ó. As bolas do malabarismo estão pegando fogo. E existe essa modalidade de malabarismo, viu, meu filho? Existe. E aí é o caso do Joseph Klimber. O sujeito ele pode perder o emprego, tá no creche lá de 29. O sujeito perde o emprego, a empresa dele fale, tá entendendo? Ele é expulso da casa dele, da mansão. Isso é o malabarismo pegando fogo. Nos momentos de crise, por exemplo, Bruno havia comentado sobre o sentido da vida, no período de Auschwitz, aquele momento terrível para os judeus, muitos tiveram a sua vida praticamente destruída. E, infelizmente, aqueles que conseguiram sobreviver, passar pelos campos de concentração, tiveram nessa situação de malabarismo de fogo, onde o sujeito se viu ali destituído de sua casa, de sua esposa, de seus filhos. A maneira que ele tinha de integrar aquilo, muitas vezes era simplesmente sobrevivendo um dia de cada vez, sem tentar refletir muito sobre o futuro, porque não havia elementos, não havia como ele prever as coisas. Então ele aceitou aquele dado da realidade. Olha, eu estou aqui e parece que por enquanto minha vida vai ser meio imediata. Eu tenho que sobreviver um dia de cada vez e fazer o que dá para eu fazer um dia de cada vez. Isso acontece mesmo. Alguma coisa a mais a acrescentar, Bruno? Não, acho que foi bem explorado esse ponto. Porque se a gente começar, isso vai se fazer uma coisa só com isso, né? Pois é. Bom, caso vocês tenham mais alguma dúvida sobre o que a gente foi conversando, vão escrevendo. Estamos em 51 minutos, indo para 52. Falta pouco tempo de live, falta pouco tempo, falta menos de 10 minutos para encerrarmos. Caso alguém queira aproveitar, queira contar um pouco da sua situação, do seu dia a dia, a gente pode até ajudando você um pouco a como encarar melhor o modo como você está vivendo, a encarar melhor um pouco sobre como está sendo a sua rotina. Como eu disse, muitas vezes o principal problema é que a gente está preso em uma única maneira de perceber, de pensar ou de raciocinar e de imaginar. Isso quebra a nossa vida, a gente fica atolado. Bom, parece que não surgiram novas dúvidas. Vou fazer uma pequena revisão para quem chegou agora, quem chegou há um tempinho atrás, não conseguiu pegar o início. Como eu fui dizendo, muitas vezes o movimento da ansiedade, ele surge. Nessa pandemia, o niilismo tem efeito mais sentido para mim nesse cenário. Entendo? Conta um pouco sobre esse sentido que o niilismo tem te dado, tá certo? Digita aí para a gente entender melhor. Então, o movimento da ansiedade surge na gente, a gente fica meio paralisado, a gente não sabe o que fazer. Primeiro, o que tem de fazer de mais imediato, quando essa ansiedade surge, é quando a gente para e busca relaxar o corpo, para e busca prestar atenção ao mundo exterior, digamos assim. Aquilo dá um freio na ansiedade, como um carro que está muito acelerado, a gente precisa frear. Depois que o evento passa, a gente começa a observar melhor, mas em quais momentos elas surgem. Sempre há momentos de gatilho, ou muitas vezes o sujeito está sempre estressando, entre aspas, a própria mente, através de expectativas que vão para muito além da realidade dele, ou da realidade que é possível. Às vezes ele quer estudar como uma pessoa que estuda nos melhores colégios, que não trabalha, que não precisa fazer muita coisa com relação ao próprio sustento. E aí, como ele trabalha, como ele tem filho, como ele tem de se deslocar da sua casa para o trabalho e vice-versa, ele não vai poder ter o mesmo empenho. Então, para ele, vai vir às vezes um sentimento de frustração, mas é um sentimento deslocado.
o contexto da incerteza com a segurança da saúde, com os rumos de tudo na vida a partir de agora. É como se não tivesse chão e nada fizesse sentido. Tô entendendo, tô entendendo. E, de fato, muitas vezes vai acontecer. É como o amigo colocou, é o malabarismo de objetos pegando fogo. Com relação a esse ponto, Bruno, tem algo que tu gostaria de acrescentar também? Sim, assim, eu não vi se ele já estava na live anteriormente, mas foi um dos pontos que a gente tem pouco 5 minutos, né? 5 minutos. Foi um dos pontos que a gente falou anteriormente, que são circunstâncias que faz com que essas ferramentas que o indivíduo já tenha se torne algo crítico. Então, o que é que tem? Não é o isolamento sozinho, não é a pandemia sozinha que vai dar ansiedade para todo mundo e falta de incentivo em todo mundo. O indivíduo já carrega esses traços, já carrega essa falta de sentido, já carrega muito desse sentimento de vazio existencial. E o que é que o isolamento faz? Vai colocar em evidência esses sentimentos, tá certo? Então, é compreensível, o comentário que você fez é bastante pertinente para a situação que a gente encontra, mas, assim, provavelmente uma pessoa que já tem essas ferramentas, ela está bem estruturada, ela já tem uma estrutura que já está propícia a isso. Então, a psicoterapia é o mais recomendável mesmo para uma situação dessa. A estratégia que a gente vai lidar não tem para onde ir, é uma psicoterapia, tá certo? É o melhor caminho mesmo. Lembrando, gente, psicoterapia não é só para uma pessoa que está lá em surto, né? É uma pessoa que está lá quase no manicômio. Não tem nada a ver, tá certo? Pessoas saudáveis devem fazer psicoterapias também. Pois é, e eu até vou deixar aqui, caso vocês queiram continuar conversando conosco no privado, ou surgir uma questão que gostariam de explorar e que, não, infelizmente, não há tempo suficiente, vocês ou podem mandar mensagens para a coordenação, sugerindo temas. Olha, gostaria que falassem sobre isso. Olha, gostaria que falassem sobre aquilo. Ou vocês podem nos seguir. Minha conta é @Rodrigo-Tine, T-I-E-E. E qual é o teu, Bruno? psi.bruno de Lima. Aí pronto, há essas duas possibilidades. Podem mandar para a coordenação os assuntos, eles devem lançar de tempos em tempos sugestões. E eles repassam para a gente organiza, tá entendendo? E qualquer coisa, nos siga, converse conosco, tá entendendo? A gente responde de maneira rápida, sem problema nenhum. Como a live já está indo para o fim, eu acho que quem tiver alguma pergunta a mais para fazer, é bom aproveitar o momento, tá certo? Qualquer coisa, vocês podem mandar para a coordenação uma pergunta, uma dúvida, alguma coisa, Bruno? A live vai ficar salva, tá certo? Então, para vocês que estão assistindo depois que a gente encerrou aqui, fiquem à vontade de fazer comentários e perguntar também nos comentários, que a gente vai estar sempre dando uma olhada e respondendo na medida do possível. Beleza? É isso mesmo. Bom, 58 minutos. Se não houver mais nenhum movimento agora de dúvida ou algo assim, a gente vai encerrando por aqui mesmo, tá certo? Acho que foi. Pronto. Então, amigos, eu gostei muito de ter conversado um pouco com vocês sobre essas questões. Espero que a gente possa ter aberto algumas perspectivas novas, principalmente ter dado algumas informações úteis. Bruno, se tiver algo para agradecer, o momento é agora. Obrigado, pessoal, pela atenção de vocês, tá certo? Me sigam aí, tirem dúvidas, tá certo? A gente tá sempre aqui para ajudar. E tem lives semanais também com a temática de psicologia. Então, estejam ligados aí no canal. Ótimo. É o nosso YouTube no Instagram, Bruno? Ótimo, pessoal. Ótimo. Faltam uns 30 segundos. Então, vou aguardar mesmo para encerrar naturalmente. Dessa vez eu vou conseguir salvar. Dessa vez eu nem vou mexer
para não ocorrer erro e depois eu perder mais uma live, senão aí eu vou estar quebrando o pré-vestibular. Eu faço as lives e depois eu próprio cancelo. Que sujeito doido é esse?